Irmãos, para nosso momento de edificação pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, e nós vamos ler do verso 3 ao verso 11. Assim diz o Senhor: Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, te louvamos pela tua santa palavra e te louvamos pela maneira como o Senhor nos preparou até aqui para ouvi-la. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Purifica o coração de todos os irmãos que vão ouvir, para que eles recebam a tua palavra em uma terra fértil no coração. Purifica o meu coração, para que eu também possa proclamar aquilo que o Senhor preparou para todos nós, porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Te louvamos por este momento e pedimos o teu auxílio para compreender aquilo que o Senhor vai nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem e na sexta-feira à noite tivemos aqui a reunião do presbitério litoral catarinense. Para você que não é presbiteriano ou está um pouco distante do mundo presbiteriano, é como se fosse a nossa regional aqui. As igrejas representadas estiveram aqui na nossa igreja, nós fizemos muitas discussões sobre vários assuntos, só que foi bonito de ver, porque tem muita igreja nova aparecendo dentro da nossa igreja presbiteriana. Muitos locais onde havia apenas um projeto, agora há irmãos lá se congregando, pedindo para serem instruídos melhor na palavra, alguns até sendo recebidos por batismo. Que grande maravilha foi ver esta expansão das igrejas aqui e o nascimento de novos pontos de pregação. Enquanto a gente estava na reunião, inevitavelmente eu perguntava a mim mesmo sobre a nossa igreja aqui de Balneário. Porque a cidade de Balneário é conhecida e reconhecida pelas suas grandezas, às vezes grandezas verticais, mas ela é aquela conhecida como o metro quadrado mais caro do Brasil. Também ficamos conhecidos por um tempo curto pela extensão da orla aqui, coisa maravilhosa. Então, é assim que essa cidade é conhecida. Mas quem vive aqui sabe que não há só essas coisas de grandeza e beleza na cidade, mas nacionalmente ela é reconhecida por alguns motivos. A nossa igreja aqui de Balneário tem 4 anos de organização. E isso tudo pela graça do Senhor. Mas aí eu pergunto para nós, pelo que a nossa igreja é conhecida?
E aqui eu não estou dizendo de coisas como anúncios, pelo que a igreja de Balneário é conhecida. Vocês que são membros desta igreja são, de fato, conhecidos pelas características que demonstram que vocês são, de fato, crentes. Vocês têm características que demonstram o poder de Deus na vida de vocês. Será que nós somos conhecidos por isso? O texto que nós acabamos de ler, e eu chamo a sua atenção para ele de novo, mostra uma exortação à prática diligente das virtudes concedidas por Deus, à salvação que ele conduziu ao seu povo, pois dessa maneira, com esta prática, será validada a salvação deles e os preparará para a vida eterna no reino eterno. Em resumo, esse texto nos mostra que Deus concede tudo o que o seu povo precisa. E também que este povo de Deus deve utilizar todos os recursos que Deus concede. Então, como este texto vai nos encaminhar para uma vida prática, e há um detalhe muito maravilhoso nesse texto, o título da mensagem de hoje é Uma Igreja Mais Parecida com Deus. E nós veremos duas características desta igreja que precisa ser mais parecida com Deus. A primeira delas está entre o verso 3 e o verso 4. Esta igreja é conhecida pelo conhecimento que conduz à vida e à piedade. Esta igreja é mais parecida com Deus por causa disso. E depois, do verso 5 ao verso 11, nós veremos que esta igreja mais parecida com Deus é identificada assim por causa de uma prática que confirma a salvação deles. Esta mensagem, meus irmãos, sobre uma igreja mais parecida com Deus, vem ao nosso coração porque os homens são muito orgulhosos. E esse orgulho faz com que as pessoas confiem em si mesmas, sem a necessidade de auxílio divino, ou até mesmo de ajuda para outras pessoas mais capacitadas. Quando esta realidade é aplicada à fé, a vida comum da igreja fica ainda evidente e mais evidente, uma vida na qual não há mudança evidente de vida e nem uma submissão à palavra de Deus. Como resultado, o orgulho na igreja vai produzir pessoas altivas, autocentradas, que frequentam igrejas fracas e mundanas. Somente o poder de Deus, irmãos, revelado em sua palavra, é capaz de tornar um ser humano menos mundano e mais parecido com o Senhor. À medida em que cresce no conhecimento da palavra de Deus, todos nós aqui, homens e mulheres, produzem mais frutos de justiça, que evidenciam ainda mais a glória de Deus no seu viver. Lembra de novo da cidade. Ela é conhecida por muitas coisas. Mas e nós? Somos conhecidos e estamos sendo reconhecidos pelo quê? A vida cristã precisa ser uma vida de prática, mas não daquilo que a gente acha, ou de alguém que nós estamos seguindo, acha que deve ser a vida cristã. Tudo o que nós precisamos para comprovar de que nós somos de fato filhos de Deus, o Senhor nos deu. E a nós é requerido que nós pratiquemos, usemos todos os recursos que Ele nos dá. O que ocorre é exatamente aqui, a quebra deste fluxo. Deus nos concede as coisas. Nós não recorremos a estes recursos, mesmo porque muitas vezes negligenciamos o aprofundamento neles. E então tentamos praticar uma vida cristã sem ser instruídos pelo Senhor. O resultado? Crente mundano e igreja fraca. Uma igreja mais parecida com Deus é marcada pelo aprofundamento no conhecimento que conduz à vida e à piedade. Então, volte os seus olhos para o texto, observe aí estes detalhes e verifique se de fato as coisas são assim. O apóstolo Pedro inicia a sua segunda carta
almejando que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Essa expressão, pleno conhecimento, Pedro vai repetir muitas vezes na segunda carta. Sobre todos aqueles para quem a carta, em primeiro momento, é direcionada e, em segundo momento, para todos os cristãos que terão contato com esta carta. Curioso é que ele já diz isso logo nos primeiros 2 versos. O esforço de Pedro aqui na carta, revelado aqui para nós, é manter viva na lembrança de todos os crentes o ensino que ele mesmo ofereceu a eles e que eles deveriam praticar. E que ele tinha a certeza de que mesmo estando prestes a partir desta vida e estar com o Senhor, até o último segundo de sua vida, ele ia trabalhar para que os crentes mantivessem na lembrança todo o ensino do Senhor Jesus Cristo. Observe o versículo 12 do capítulo 1. Olha só. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco, e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei dignamente, ou diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. E aqui estamos nós. Muito tempo depois da partida de Pedro, estamos relembrando estas coisas. Portanto, veja comigo os versos 3 e 4 do capítulo 1. Pedro vai dizer que todas as coisas do divino poder de Deus, necessárias para a vida e para a piedade, ele nos deu. Ele nos presenteou com elas, por meio do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E estas coisas que nos têm sido doadas, por meio das suas promessas grandes e preciosas, têm o objetivo, irmãos, no verso 4, de nos fazer coparticipantes da natureza divina e também nos fazer despregar das paixões que há no mundo. É o que todos nós queremos, principalmente quando nós somos alcançados pelo Evangelho. Quando nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez, nós temos o desejo de pôr tudo em prática. E deveria ser assim constantemente. Aquela história de que volta para o primeiro amor não deveria nem ser mencionado entre nós. Crentes, de fato, continuam progressiva e continuamente no crescimento do conhecimento do Senhor, em produção de frutos, como nós lemos na liturgia. Porque o próprio Cristo nos purifica por sua palavra para que nós produzamos mais frutos. Em algum momento, e eu não me lembro qual, mesmo porque eu sou muito jovem, ainda não tenho 40 anos, piada interna para os visitantes, eu não me lembro quando essa história começou a invadir a igreja. De que é assim mesmo. Fica tranquilo, né? O pessoal chega na igreja, novo, quer ler a Bíblia em uma semana. Tá até na reunião de oração pelos perdidos da Namíbia. Ele vem. E aí o crente mais experiente já começa a medir ele de segunda mão aqui, ó. E quando ainda tem a liberdade, ainda fala assim, não, fica tranquilo. Conforme vai passando o tempo, as coisas vão se ajeitando. Você vai perdendo um pouco dessa prática. É assim mesmo. Não é assim. Não deveria ser. Todas as vezes que nós pensamos assim, irmãos, de que realmente haverá um momento em que as coisas vão lacear, e aí haverá um momento que o Senhor vai vir a nós, vai fazer a gente voltar para o primeiro amor, nós estamos colocando toda a dependência da nossa salvação e do suprimento dela
em nós. O texto que você leu diz que todas as coisas que conduzem à vida e à piedade vêm de Deus, e ele já concedeu ao povo. E qual é o objetivo disso? Qual é o fruto disso na vida do crente? O versículo 4. À medida em que você vai se apropriando ainda mais de todas as ferramentas que Deus já concedeu, você vai se parecendo mais com Deus e deixando de parecer o mundo. Você vai se tornando coparticipante da natureza divina e vai conseguir com maior intensidade e frequência se libertar das corrupções que há no mundo. Não seremos semideuses. Aliás, nós não cremos que quando você alcança um nível máximo de santidade, acabou para você aqui. Mas ainda assim, nós cremos na palavra de Deus, que diz que em Cristo nós somos feitos novas criaturas. E que à medida em que vamos praticando a fé, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Uma igreja mais parecida com Deus é uma igreja que se aprofunda no conhecimento completo daquilo mesmo que Ele revelou a nós. É uma vida virtuosa. E o que é virtude? É esta excelência de caráter digno de louvor. A ideia que Paulo está usando aqui é nos ensinar que o povo de Deus, chamado por ele como primeiro propósito de exaltá-lo, também deve demonstrar suas perfeições manifestas enquanto eles vivem e por onde eles passam. Aliás, a partir de Antioquia, os seguidores de Cristo deixaram de ser identificados como os do caminho, como cristãos. Pequenos cristos, que seguem os passos do Senhor. O apóstolo João nos alerta sobre isso também na sua primeira carta, no capítulo 2. Aquele que diz que está em Cristo, esse deve andar assim como ele andou. Comece a reprogramar a sua mente. Pode ser que a maneira como você tem vivido a fé cristã esteja desconectada do propósito de Deus para você. Essa frase dá um recorte de YouTube, hein? O propósito de Deus para a sua vida. A partir das coisas que Ele mesmo já concedeu. Deus é bondoso e Deus é perfeito, irmãos. A vida cristã tem esta característica: conhecer ao Senhor e, a partir deste conhecimento, eliminar aquelas coisas que demonstram que o pecado ainda é visto em nós. No entanto, essa tarefa é de fato dificílima, visto que há uma batalha espiritual em curso, na qual a nossa carne milita contra o Espírito de Deus, porque os dois são opostos entre si. Neste sentido, é que a carreira da vida cristã se torna desafiadora sempre. Enquanto nós estamos buscando honrar o Senhor, somos alertados por seu Espírito de que nós precisamos mudar de vida. E quem nos dá essa certeza é o próprio Espírito de Deus. Seria muito ruim se nós fôssemos alertados por uma mudança de vida, por alguém que nos encontra em algum lugar e dizer assim: você não ia naquela igreja? Que horrível que seria essa expressão. Tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário. E por que tem que ser o contrário? Meus irmãos, porque tudo de que nós precisamos para sermos identificados como povo de Deus, o nosso Deus já nos deu. E requer que nós nos aproximamos deste conhecimento e nos aprofundemos nele. Graças ao Senhor, porque Ele nos deu esta grande dádiva. E Ele mesmo nos salvou e nos concedeu tudo aquilo que nós precisamos para honrá-lo. Não vivemos diante de um Deus que nos criou e nos abandonou à própria sorte. Pelo contrário, nós cremos num Deus pessoal. Um Deus que se revela, um Deus que se relaciona com o seu povo. Ele revelou a sua salvação, enviou esta salvação por meio do seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos chamados a mudar de vida. E a cada mudança, nós vamos nos tornando mais parecidos com a natureza divina. Todos nós temos um ídolo, ou vários. Todos nós temos um quarto escuro da alma, para onde corremos quando queremos nos esconder de Deus. Todos nós temos. Mas o Senhor Deus, que nos amou antes da fundação do mundo, nos dá todas as ferramentas para que nós sejamos libertados de servir a estes ídolos e de continuar com esta defesa, autodefesa do Senhor. Abandonar as coisas, trocar amizades, modular a maneira dos nossos relacionamentos, trocar de igreja, comprar uma Bíblia. Tem gente que não tem Bíblia, mas vai na igreja. Orar mais, buscar mais o Senhor, procurar mais pelos irmãos. Essa é uma atitude nossa, requerida pelo Senhor, que vai demonstrando e é sempre embasada e motivada por aquilo que Deus mesmo já nos deu. Uma igreja mais parecida com Deus é aquela que se aprofunda no conhecimento que conduz à vida e à piedade. E também é aquela que desenvolve uma prática que confirma a salvação. Essa é a segunda lição, do verso 5 ao verso 11. Não existe essa coisa de conhecimento sem a prática. A nossa época ou a nossa década não tem sido mais marcada por este grande movimento que houve na década passada, onde muitas pessoas encontraram a fé reformada e se autodenominaram reformados, mas não tinham o conhecimento da fé reformada por completo. Então, muitas pessoas acabavam por entrar nas igrejas por um tópico doutrinário da tradição reformada e acabavam por encontrar incongruências com a sua própria vida. Quando eram requeridos a transformar de vida, quando eram chamados à confissão de pecados e à mudança de vida, e até mesmo uma confusão de muitas doutrinas de outras igrejas e de outras tradições. Então, muitos problemas acometeram a igreja. Havia uma grande prática de estudos de livros teológicos, mas o culto era esvaziado. E mesmo durante os estudos de livros teológicos, não se havia menção da palavra de Deus. Criou-se então uma geração de crentes muito conhecedores da doutrina e pouco conhecedores de onde a doutrina veio. Então se praticava o que dizia o texto. Havia até aquelas discussões entre, você gosta do autor tal, eu não gosto tanto, eu acho que ele perdeu a mão aqui e tal. E aí as inimizades começaram a acontecer por causa de preferências de autores. A vida cristã não é marcada só por conhecimento. A vida cristã é marcada por esta conjugação definida pelo próprio Deus. Conhecimento e prática desse conhecimento. Veja só que interessante como Pedro vai nos guiar nisso. A partir do versículo de número 5, ele diz: todas estas coisas necessárias para a vida e piedade, e que vão fazer com que nós nos tornemos mais parecidos com a divindade, foram doadas, e então a nós é devido uma busca de diligência, com empenho, com pressa por fazer algo, como alguém que se interessa muito e com muita seriedade. Reúnam toda a diligência de vocês e façam associações. É uma busca diligente. Por isso que eu disse que aquela ideia de vai lacear e depois volta para o primeiro amor, isso não existe. Não pode existir segundo as Escrituras, porque é uma busca incessante e contínua.
incessante e contínua de melhoria. Melhoria nas convicções, melhoria nas práticas. Para que nós tenhamos uma vida mais virtuosa e piedosa. Veja a relação extensa de associação a qual somos chamados a fazer. Associe com o conhecimento, aquele dos primeiros versos, o conhecimento completo que conduz à vida e à piedade. Associa isso e associa isso com a fé, este conhecimento. A fé você deve associar com a virtude. Meus irmãos, a fé vem de Deus. É simples. Para você crer na palavra de Deus, você precisa crer. A frase é assim mesmo. Mas você só consegue crer se o Senhor implantar a fé em você. Aí ele diz, a fé que eu implantei e o conhecimento que eu doei, você junta essas coisas diligentemente e começa a mudar de vida. É possível, porque tudo que a gente precisa, Deus deu. Observe o verso 6. Com o conhecimento, o domínio próprio. E a nossa vida vai ser transformada. Dos maiores problemas que nós temos por ser obra da carne é a falta de domínio próprio. Ou, numa tradução aqui da nossa revista e atualizada, a ideia de incontinência. E todas as vezes que essa palavra incontinência aparece na Bíblia, sempre é mostrando que dá a vazão para a tentação de Satanás. Você já reparou isso? Várias vezes que essa ideia de incontinência aparece nas Escrituras, vai mostrar o que Satanás tem campo para fazer. E essa ideia de incontinência é exatamente contrária à de domínio próprio. Mas ninguém se domina sozinho. Porque o domínio próprio é fruto do Espírito. E Deus também dá o Espírito. São lutas, às vezes lutas de vida toda. Mas haverá um dia em que o Senhor dará descanso ao povo dele de todas essas lutas. E nós precisamos orar para que nós ainda tenhamos a experiência diante de Deus e dos nossos irmãos de ter vencido lutas aqui ainda. Seria um testemunho da transformação de Deus, assim como nós podemos testemunhar tantas transformações que nós já recebemos. Sabe aquela expressão assim, gente, como é que eu deixei de gostar disso? Como é que agora eu... A gente fala, né, pastor, eu era maluco com esse negócio aqui. Gostava demais. Eu não podia ver aquela moedinha de chocolate que era um negócio. Graças a Deus eu estou liberto disso. É muito legal poder testemunhar, é enriquecedor para nós, para as outras pessoas. Mas isso é mediante a muitas lutas às vezes. Porque há pecados que nós amamos mais do que a Deus. Mais do que a Deus. Mas quando nós nos aproximamos mais daquele conhecimento que Deus nos revelou, é mais possível e vai se tornando cada vez mais possível associar com o conhecimento o domínio próprio. E com o domínio próprio segue a lista. A perseverança. De fato, você se domina e consegue perseverar mais. Vamos falar de um vício, por exemplo. Se você consegue se dominar pela ação do Espírito Santo, lembra, né? Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E isso só com a ação do Espírito Santo. Você persevera por mais tempo. E aquele vício vai deixar de ser vício. Por longo tempo. Às vezes até para o resto da vida. Se nós abríssemos para contar testemunhos de vícios aqui, nós sairíamos daqui gratos ao Senhor por ver quantas transformações que Deus já fez nas nossas vidas aqui. Mas isso só vem quando nós trabalhamos muito firmes em utilizar todos os recursos que Deus nos deu. Perseverança,
piedade. Verso 7, piedade, fraternidade. E com fraternidade, o amor. Aí nós começamos a entender porque muitas vezes algumas igrejas não são fraternas. Porque há alguma rachadura na sua piedade. E o que é piedade? É reconhecer o Senhor, a sua palavra e responder a Ele baseado naquilo que é reconhecido, daquilo que Ele já nos deu. Isso é vida piedosa. Não é característica, não é jeito de andar, não é jeito de se vestir, não é jeito de cumprimentar. Pai de Deus, irmão, não é isso. É uma vida de relacionamento com Deus. Isso é piedade. E esta piedade precisa estar bem estruturada, porque neste texto que estamos estudando, ela vai desaguar em fraternidade. E a fraternidade deve ser associada com o amor. Pense bem. Se você está sendo negligente, vou falar aos membros desta igreja. Se você, membro desta igreja, está sendo negligente na sua vida espiritual, você está atrapalhando a nossa igreja. Porque nós não vamos conseguir fazer todo o desenvolvimento da nossa fraternidade. Nós não vamos conseguir fazer todo o desenvolvimento e usufruir do amor do povo de Deus. O amor que, sabe aquele de Atos? Eles tinham tudo em comum. Às vezes a gente não tem tudo em comum, porque tem alguém que está com a piedade fragilizada. E esse alguém, às vezes, pode ser eu. E é por isso que a gente vive em comunhão. É por isso que nesta vida de comunhão, você, inclusive, deve chegar para mim assim, não, pastor. Pastor. Ah, pastor. Por favor, né? E aí a gente vai se ajustando. E aí a piedade vai ficando cada vez mais forte. E com isso nós nos tornaremos igreja mais fraterna e mais amorosa. Pode reparar. Se as coisas não estão conectando, é porque tem um item atrás ali que está fragilizado. Mas sigamos. Porque estas coisas, diz o verso 8, existindo em nós e em nós, aumentando, vão fazer com que nós produzamos mais frutos. Ou, na linguagem de Pedro, que ele colocou a linguagem negativa, não nos tornemos inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do Senhor. Porque o conhecimento vai gerar frutos, e a gente leu isso também, o próprio Senhor Jesus falando. E aí vem a questão que eu acabei de ressaltar, no verso 9. Aquele em quem estas coisas não está presente é cego. Não vê, não está vendo as coisas, só vê o que está perto aqui, ó. É míope. Mas mais do que isso, não é só uma questão de restrição ou capacidade de ver o todo da igreja. Não é isso. Em quem estas coisas não estão aumentando, esta pessoa está, na verdade, demonstrando que os seus pecados foram purificados um tempo atrás aí. No fim das contas, e retomando aquilo que eu disse no início sobre as nossas igrejas da região, nossas igrejas precisam ser frutíferas. Não por uma questão pragmática, é porque o plano de Deus é perfeito e faz com que, se nós estamos em uma vida obediente, as coisas vão acontecer, os frutos virão, porque cada membro desta igreja e das outras igrejas está imbuído, melhor dizendo, convicto e diligente na prática de todo o conhecimento que Deus revelou. Fé, virtude e conhecimento que vem de Deus geram em nós domínio próprio, perseverança e piedade, as quais, por sua vez, conduzem ao viver piedoso de comunhão com Deus e com os irmãos e amor por eles. Essas dádivas, meus irmãos, já foram concedidas por Deus ao seu povo e trazem frutos que edificam a nossa vida, nossa família, nossa igreja, ao mesmo tempo em que exalta a glória do nosso Senhor. Quanta coisa boa o Senhor Deus nos dá.
E que maravilhosa é aquela igreja que tem esta prática verdadeiramente em exercício. Talvez você que esteja aqui, e talvez nem seja membro da nossa igreja, esteja pensando: como seria bom se eu tivesse essa lista? Ou como seria bom se a igreja onde eu vou tivesse essa lista? Ou ainda, você talvez esteja pensando: falta tanta coisa em mim para eu alcançar esses aspectos. Ou pode ser que haja aqui alguém que esteja pensando exatamente nesse instante: tadinho do fulano, tá tão longe dessa lista. E pior, nem veio no culto hoje. Todos esses pensamentos podem passar pela nossa cabeça em algum momento. No entanto, pela graça do Senhor, Ele nos deu todas as coisas que nós precisamos. Todas estas. Aquelas que estão deficientes em nós, aquelas que já estão em bom caminho em nós, aquelas que estão deficientes na nossa igreja e que podem melhorar. Todas elas foram concedidas por Deus. Ele nos concedeu o seu Espírito e requer de nós que nós pratiquemos, para que a nossa igreja, a nossa vida e a nossa família sejam mais parecidas com Deus. É nesse sentido que o apóstolo Pedro nos conduz para os versos finais. Veja só o versículo de número 10 e o versículo de número 11. Com diligência, ele repete, procurem confirmar a vossa vocação e eleição. Não é conquistar. É confirmar. Lembra? Pelos seus frutos os conhecereis. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Aquela ideia de domínio próprio, perseverança e menos tropeços. Porque nós estamos servindo ao Senhor com diligência, com concentração. E olha o versículo 11. Desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Suprida, não conquistada. Porque todos esses frutos vêm para a nossa vida, porque Deus nos deu tudo. Então, a sua salvação é confirmada por uma vida assim. E a sua entrada no reino eterno é suprida por uma vida desta forma. Então, meus irmãos, como eu perguntei no início, como as pessoas dizem que você é crente? O que as pessoas dizem sobre você? Ah, pode ser uma expressão. Ele frequenta a igreja ali de Balneário. Ou, e essa aqui seria melhor, ele é crente em Jesus e não tem vergonha de demonstrar a fé. Ainda que para essa pessoa seja uma tremenda loucura ser assim. Quais são as coisas que caracterizam você como membro de uma igreja, como servo do Senhor? Eu queria aplicar 3 coisas então para nós terminarmos. A primeira delas, aumente o seu conhecimento sobre a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 92, os 2 primeiros versos. Diz assim este cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Olha só que interessante. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Aumente o seu conhecimento sobre a palavra de Deus. Não é para comprar curso. Recentemente até lançaram um de memorização de versículos. Isso é bom. Não é para comprar curso. É para aumentar o seu tempo de leitura da Bíblia. De estar a sós com o Senhor. Lendo a Escritura. Começa com 3 versículos. Ou recomeça. E dali a pouquinho você está lendo livros inteiros. Começa por aqueles livros que você tem mais predileção. Não é pecado. Pecado é não ler a Bíblia.
Se você gosta de história, vai para os livros históricos. Se você gosta de um texto mais narrativo, também tem. Gosta de poesia? Também tem. O Senhor é perfeito. Ah, pastor, é que assim, ó, passou um tempo, minha Bíblia é antiga, eu tive que usar óculos, assim, compra outra Bíblia. Uma Bíblia com a letra gigante. É que assim, pastor, eu tirei umas coisas de papel da minha vida, assim, agora é tudo eletrônico. Compra uma Bíblia de papel, irmão. É sério. Você ter concentração. Porque tem notificação o tempo inteiro. Ou você vai ser tentado a ficar olhando no relógio. Já tentou ler coisa olhando no relógio? Nossa, tá demorando essa leitura, né? Passou 1 minuto. Compra uma Bíblia de papel. Baratinha. Não precisa ser, não, agora. Porque também crente às vezes é meio maluco. E ainda vai me mandar mensagem na semana. Vai falar assim, pastor, muito uma bênção. Comprei uma Bíblia de estudo da... Não. Calma. Menos recurso, irmão. Se você está meio distante da Bíblia, você precisa de menos recurso. Não precisa de nota, de estudo, de confissão de... A Bíblia. Compra uma Bíblia de papel. Separa um tempo dedicado para você ler a Bíblia. Ou de manhã, ou à noite. Mas seja esse momento consagrado ao Senhor, para que você aumente o seu conhecimento sobre a palavra de Deus. Segunda coisa, mude de vida. Sempre e continuamente. Visto que nós recebemos do Senhor coisas para nos parecer mais com Ele. E aqui entram todas as nossas decisões, toda a nossa prática atual de vida. Você precisa mudar. Não existe a menor possibilidade de um crente verdadeiro não mudar de vida. O texto está falando. Pedro falou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que não existe a possibilidade de um crente verdadeiro não mudar de vida. Porque se alguém não muda de vida, é cego e se esqueceu das purificações dos seus pecados de outrora. Você tem que mudar. E não precisa ser aquela transformação gigantesca, mas precisa mudar. Um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada semana. Vai ter a derrapada mesmo, não tem jeito. Porque você vai lutar contra o Senhor. E o Senhor sempre, se você for filho de Deus, crente verdadeiro no Senhor Jesus Cristo, não importa onde você esteja, o Senhor sempre vai atrás de você e vai perguntar, onde estás? Ele vai te achar. O Davi falou isso. Se eu for pro alto, o Senhor está lá. Se eu fizer minha cama lá no embaixão lá, o Senhor vai estar lá também. O Senhor vai te achar. Muda de vida. Tem coisa que você vai precisar fazer um projeto de mudança. Eu reconheço. Que envolve muita coisa, pessoal do trabalho às vezes, relacionamento. Mas coloca isso imediatamente diante de Deus em oração. Senhor, isso aqui, se eu fizer isso aqui vai dar ruim. Então me ajuda. Me ajuda a tomar as decisões, a fazer um plano. Abre portas, Senhor. Até o momento em que você vai ter que fazer a ruptura. Muda de vida. Muda de vida. Terceira e última coisa. Seja frutífero. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1. Versos 21 e 22. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você precisa ser frutífero, um cristão frutífero. De novo, o cristão maluco. Não é para deixar as coisas aqui e fazer uma viagem missionária. Não sou contra. Pelo contrário. Já estive em uma.
é que tem gente que não está fazendo nada e do nada quer ganhar o mundo para Jesus. Calma. Aos poucos, você precisa ter mais conhecimento da palavra para ter uma prática mais adequada. Vê que é uma construção no pensamento de Pedro e nas nossas aplicações. Aumente o tempo de conhecimento, aumente seu conhecimento da palavra, muda de vida e também seja frutífero. Pratique mais e melhor para o Senhor, suprindo a sua entrada no reino dos céus, confirmando a sua vocação. Certamente, com algumas opções que você fará para honrar o Senhor, vai sobrar mais tempo para você. E com esse tempo que sobrar para você, você vai conseguir consagrá-lo ao Senhor. Mas você precisa estar atento. Não é para ficar aqui dormindo na igreja. Não é isso. Ah, pastor, vamos fazer programação de segunda a segunda. Não é isso, irmão. Mas você estará pronto, aberto, sensível para servir. Observar os irmãos aqui e no rosto deles você vir que eles estão com dificuldade. Encosta neles. Não precisa perguntar o que é. Ah, fala aí, irmão. Não precisa. Mas diz assim, irmão, eu estou orando por você. E o Senhor que já te despertou porque você está sensível, produzindo mais frutos, também despertará o coração do seu irmão de confiar em você. E as coisas vão encaminhando. A sua vida particular diante de Deus influencia a qualidade de vida da sua família com Deus e vai influenciar a vida nossa na igreja com Deus. Então, se nós queremos, e como fomos desafiados nesta manhã, a buscar a Deus, em Deus o aprimoramento necessário para uma vida frutífera, lembrando ainda que Deus nos deu tudo o que nós precisamos, aumente o seu conhecimento da palavra de Deus. Aumente, mude de vida e seja frutífero. Porque uma igreja mais parecida com Deus é aquela que se aprofunda no conhecimento que conduz à vida e à piedade. E também é aquela que desenvolve uma prática constante e que confirma a sua salvação. E que Deus nos dê a graça de ser esta igreja. Vamos abrir as Bíblias para terminar na primeira carta de Pedro, capítulo 2. E vamos ler todos juntos os versos 9 e 10. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vamos ler todos juntos? A palavra de Deus diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Graças a Deus por isso.